vamos para o quadro Entrevista Sem Blá Blá Blá. E hoje, 10 de maio, aqui no Sem Blá Blá Blá, no estúdio da Educadora M, vamos desvendar juntos os mistérios que abrangem as diversas áreas da neurologia, diagnósticos, cuidados com quem sofre de problemas relacionados a essa patologia. E para nos ajudar a entender essa questão e quais os caminhos da ciência nesse atendimento humanizado, trazemos aos estúdios um convidado super especial, que é o Dr. Werner Garcia de Souza. Bom dia! Bom dia, Gil. É um prazer estar aqui com vocês e estar podendo ajudar as pessoas a esclarecer as dúvidas, apresentar algumas coisas novas de terapias. É um prazer estar aqui com você, viu? A gente vai bater um papo até às 10 horas da manhã. Olha, o Dr. Werner é graduado em Medicina pela UFGD, Universidade Federal da Grande Dourados. Isso. E com especialização em residência médica pela FAMEMA, que é a Faculdade de Medicina de Marília, na área de neurologia. O Dr. Werner também fez especialização em neurofisiologia clínica e neuromuscular e possui uma vasta experiência com atuações nas áreas de neuropediatria, neuroimunologia, doenças raras, neurogenética, doenças neurodegenerativas, eletroneuromiografia e potenciais evocados, epilepsia, reabilitação neurológica com aplicação de toxina botulínica e fenol. É Fellow? Fenol mesmo, é um produto que a gente utiliza. Aquele que descama? A gente usa para soltar um músculo, né? A gente faz, na verdade, uma neurólise química, faz a lesão no nervo para poder relaxar o músculo que está duro. Quero saber... Que é espasticidade, né? Para tratamento de espasticidade em crianças com PC, pacientes que têm lesados medular, paciente com sequela de AVC. Vamos falar sobre isso. Cefaleias e também doenças neuropsiquiátricas, né? Atualmente o Dr. Werner é o responsável pelo Instituto Neuros e Clínica Viver na unidade Piracicaba, que é o nosso grande parceiro na Jovem Pan também, no Dica do Especialista. Tá gostando de fazer o Dica do Especialista, doutor? Muito interessante, viu? É uma forma de expor a nossa forma de trabalho, os parceiros que estão com a gente, os colegas que trabalham bem, tanto na área da pediatria quanto na área da geriatria, que ajudam formando o time, né? De pessoas que são bem formadas e que ajudam a dar esse suporte, esse atendimento humanizado às pessoas. Tem vários médicos lá no Instituto Neuros, Sim. né? Vários deles já vieram aqui gravar as dicas. Muito interessante. Bom, então... Você pode participar aqui, você pode mandar o seu comentário, a sua pergunta também, tá? Através da nossa live no @GilMatos ou através do nosso WhatsApp 999771060. Pra gente iniciar esse bate-papo gostoso de hoje, doutor, eu gostaria que o senhor explicasse para os nossos ouvintes, de uma forma simples, se for possível, o que é a neurologia? A neurologia é a ciência que estuda desde o cérebro, medula, nervos periféricos, músculo e a junção neuromuscular. Por isso que é importante, às vezes, a questão, quando nós pensamos em diagnóstico, que o paciente, às vezes, roda em vários outros especialistas, outros médicos, é sempre importante lembrar que o neurologista, ele não trata apenas ou diagnostica os casos, né, de comprometimento só cerebral. Então, o neurologista, ele vê a parte de nervo periférico, ele vê a parte de músculo, ele vê a parte de raiz. Então, na verdade, a neurologia em si, ela é uma ciência que ela vê o paciente como um todo. Então, é importante que o neurologista, ele vá avaliar tanto a parte sistêmica, tanto a parte neurológica, quanto a parte sistêmica, porque a gente tem diagnósticos diferenciais. Nem sempre uma confusão mental aguda quer dizer que o paciente tenha só doença neurológica. Ele pode ter distúrbios do diabetes, ele pode ter outras causas que não só neurológicas. Por isso que o neurologista, ele tem que estar atento não só às doenças neurológicas em si, mas os diagnósticos diferenciais que fazem parte na investigação desse paciente. Ô, doutor, o senhor estava falando dessa questão de confusão mental. A infecção urinária, né, em pacientes idosos, ela pode trazer confusão mental? Sim, é a mais prevalente delas, né? É comum, né? Muito comum no paciente geriátrico, no paciente mais idoso, e até um grau, quando o paciente ele tem um grau de infecção mais importante, outros pacientes também, né, tanto criança quanto adulto jovem, eles vão ter também alterações de cognição, alterações de comportamento que estão relacionados à parte infecciosa. Então, sempre pensar como diagnóstico diferencial o quadro agudo de confusão mental
mental no idoso, pensar em infecção, né? A gente tem que descartar também outras causas específicas neurológicas, como AVC, né, e outras, mas principalmente no idoso descartar primeiro as questões clínicas, descartar infecção, descartar distúrbios metabólicos como glicemia, eletrólitos, principalmente no idoso que toma diurético, então pode ter uma queda do sódio levando à confusão mental. Por isso que é tão importante também que eles tenham acompanhamento médico na ingesta até de suplementos alimentares, né? Ingesta hídrica, ingesta de suplementos, né? Esse paciente, ele que perde muito peso, ele vai ter alterações musculares com fraqueza, importante também, quando ele tem uma doença neurológica, neuromuscular, ou uma outra doença como Parkinson, como Alzheimer, ou outras demências que acabam fazendo com que esse paciente ele vá perder mais massa proteica, ele vai perder mais peso, então ele vai ficar mais fraco. Então, isso entra na investigação global desses pacientes, né? Quando a gente fala de neurologia no Brasil, quais os maiores desafios que a gente tem hoje? Hoje a gente pensa assim, né, com a modernidade, com os recursos assim tecnológicos que a gente tem, muitas vezes algumas etapas na neurologia que são fundamentais acabam ficando para o segundo plano, principalmente a anamnese e o exame físico. A anamnese, que é a história clínica do paciente, ela aquela ficha, né, que o paciente vai preencher. Não, essa já é a ficha só de admissão. A anamnese que o médico faz com o paciente. Que o médico faz com o paciente, exato, sim, a respeito das doenças, do que ele já teve. Das patologias que ele já teve, das medicações. Isso faz parte da investigação neurológica. Então, assim, o exame físico e a anamnese, que é a história clínica do paciente, eles dão quase 70% do diagnóstico. Os exames, eles são complementares. A gente tem uma investigação muito importante hoje na neurologia, que a gente consegue fazer exames que vão realmente, eles vão confirmar a hipótese diagnóstica do médico. Não adianta, às vezes, eu só pedir exame sem ter uma hipótese, entendeu? Tentar tirar para tudo quanto é lado. Então, na verdade, o que a gente tem que fazer é seguir o que a neurologia nos ensina desde a academia. Então, é fazer história clínica bem feita e exame físico neurológico, que você mata aí praticamente 70%, 80% dos diagnósticos neurológicos. O restante, você vai ter a hipótese, então você vai pensar no diagnóstico topográfico, onde está a lesão. Eu vou pensar, é no nervo? É no músculo? É no cérebro? Aí eu vou pensar no diagnóstico sindrômico. Isso aqui é uma síndrome o quê? Demencial? É uma síndrome infecciosa? O que é uma síndrome? É um conjunto de sinais e sintomas que fazem parte da investigação neurológica. Então, a gente vai dar o diagnóstico topográfico, examinando o paciente, o diagnóstico sindrômico, a história clínica, né? E aí, os exames complementares, muitas vezes, eles ajudam a gente no diagnóstico etiológico. O que causou a doença? É uma doença genética? É uma doença adquirida? Entendeu? Então, esses outros exames, a gente está falando de tomografia, de ressonância, esse tipo de exame? Exatamente. Hoje a gente tem o que a gente chama de propedêutica armada, que é a investigação com exames complementares, seja ele tomografia, que é o que a gente já usa há muitos anos, e hoje a gente usa para triagem no AVC, para tumor, que é um exame mais grosseiro, digamos assim. Para refinamento, para investigação, por exemplo, de doenças igual a esclerose múltipla, que é a doença desmielinizante, a tomografia já não vai ajudar tanto. A gente pode usar a ressonância para ver alterações que tenham comprometimento de primeiro neurônio, que tem um hipersinal no trajeto do primeiro neurônio, que muitas vezes não tem no começo da doença. Então, a esclerose lateral, ela tem a parte tanto primária do primeiro neurônio quanto do segundo. Normalmente o paciente pode abrir com o segundo neurônio e aí é a eletroneuromiografia que dá diagnóstico, que a gente vai estudar nervo e músculo, que ela, diferente da esclerose múltipla, ela tem um comprometimento em pacientes vamos por acima dos 60 anos, ou com algumas exceções que acabam acontecendo antes, tem a parte genética da ela, que são 10% dos casos, e os pacientes de esclerose múltipla... 10% é alto, né, doutor? Dos casos de ela que são genéticos, né? Sim, certo. E dos pacientes que têm esclerose múltipla, já é uma doença de paciente mais jovem, vamos por aí, de 20 a 40 anos, a prevalência maior, mas a gente pode ter tanto em criança quanto pacientes acima de 40 anos. A gente tem pacientes com esclerose a partir dos 20 anos? Múltipla.
múltipla, mesmo? que é uma doença autoimune, né? Diferente da ELA, que é uma doença degenerativa. A esclerose múltipla ela é autoimune, só ela também tem a parte degenerativa, mas a parte inicial, quando o paciente é mais jovem, ela tem uma parte mais inflamatória da doença, que é quando a gente tem uma melhor intervenção com as terapias hoje. Entendi. Deixando o paciente bem estável, diferente da ELA, que a gente não tinha tratamento nenhum, e agora tem um tratamento que está vindo aí que a gente vai começar a fazer uso em pacientes para tentar melhorar a questão do paciente em questão. Muitas vezes, quando o paciente já está mais evoluído, é mais difícil a resposta, mas a gente melhora a qualidade de vida desses pacientes. Que interessante, não? Sim. A gente era exatamente um pouco sobre isso que eu queria saber agora, né? Quais as ferramentas que a gente utiliza normalmente no atendimento neurológico referente ao diagnóstico, né? Isso, então. Então, é a anamnese. Exatamente, todo a esse histórico anamnese mesmo de e o exame físico exame é a físico e parte clínico. principal do neurologista. Então, assim, é matemática. Você vê o paciente, examinar o paciente e ver que ele tem um problema naquela região. Então, topografei, pensei na síndrome, agora eu vou ver qual a etiologia. Então, aí a gente pede os exames de imagem, tomografia, ressonância, espectro cerebral, que é um exame que ajuda também, ou cintilografia cerebral, que a gente está usando muito nas demências, para definir quais os padrões de demência frontotemporal, demência de Alzheimer, uma vez que a gente não tem só a demência de Alzheimer. Ela, na verdade, ela é a mais prevalente. Então, acaba que cai num bolo comum, porque a gente não tem terapia específica, né? A gente tem algumas diferenças de tratamento entre as demências, mas a demência de Alzheimer ela é a mais prevalente, e hoje que a gente tem mais de 1,2 milhões de pacientes no Brasil, né? Mas isso daí é um número às vezes subestimado, porque a gente tem outros diagnósticos de demências também, demência mista. Então, todas essas doenças cerebrais, elas são classificadas como demências? Não, aí assim, a gente tem os diagnósticos, as demências em si, elas são do tipo Alzheimer, do tipo vascular, quando o paciente tem uma sequela de AVC, Sei. demência frontotemporal, depende o comprometimento e os sintomas. Muitas vezes o paciente ele tem uma demência, por exemplo, que tem parkinsonismo junto. Então, 10% das demências frontotemporais podem ter paciente com paralisia supranuclear progressiva, é uma outra demência que tem um Parkinson, é incapacitante de evolução rápida. O paciente ele pode ter hidrocefalia de pressão normal, que é muito comum nos idosos, que é aumento da quantidade de líquor no cérebro, não tem um aumento de pressão tão importante, mas que esse extravasamento de pequena quantidade na região, né, do cérebro ali periventricular, ou seja, do lado ali dos ventrículos cerebrais, eles fazem lesão naquele sistema, deixando o paciente com parkinsonismo secundário e esquecimento também. Não é a doença primária, não, mas está como segundo fator. Exatamente. E o paciente ele pode ter demência mista. Então, por isso que eu falo, os números eles são subestimados, porque a gente tem um quadro muito grande de pacientes, só que o que acontece? Acaba que muitas vezes o neurologista, ou o próprio clínico, ou o próprio geriatra, acaba fazendo o tratamento e às vezes nem sempre é explicado tão bem. Então, eu tenho Alzheimer e acabou, entendeu? Só que aí o paciente na evolução, ele pode começar a ter mais rigidez, né, ficar mais bradicinético. E os tratamentos são diferentes, são diversos também. Por isso que precisa ter um diagnóstico pontual, né? Exato. Pode ser que às vezes demore mais um pouquinho, porque o paciente na fase inicial das demências, você tem você não consegue definir tão bem. Exatamente. Então, ele começa com um déficit cognitivo leve e aí ele vai evoluindo nas fases da demência leve, moderada e grave, né? E aí, isso depende muito do grau de dependência desses pacientes. E a gente, normalmente, tem que investigar outras coisas, né? Outras demências. Então, a gente acaba fazendo espectro cerebral ou cintilografia para poder investigar melhor. O problema hoje que limita muito esse exame é custo. Hoje a gente tem outros exames complementares igual o líquor, que a gente tem marcadores específicos para Alzheimer, só que também o preço limita muito a investigação, né? A gente tem neurofilamentos, né? Então, que são proteínas que a gente faz avaliação no líquor e no sangue também, que é um marcador de degeneração usado muito na esclerose múltipla, né? Então, são marcadores hoje que nós temos que ajudam muito, inclusive a avaliação neuropsicológica, que é com a neuropsicóloga, que a gente tem no instituto também, que é a doutora Márcia que trabalha com a gente. E ela aplica os testes, as escalas de avaliação cognitiva que ajudam muito a gente a ter esse acompanhamento mais fidedigno do paciente também, né? E junto dessa investigação das demências, normalmente a gente faz exames de sangue para descartar hipotiroidismo, para descartar anemia, para descartar sífilis, hoje que ainda é muito prevalente no meio da gente. Então, assim, várias outras doenças que entram no escopo de investigação
para excluir causas secundárias a essa demência. Lógico, a demência, tanto de Alzheimer quanto outras, elas têm os fatores de risco, né? Que são os fatores que o paciente ele tem a questão de não cuidados, por exemplo, com a pressão, então você aumenta a chance de desenvolver num processo mais longo. São fatores de risco, tanto a hipertensão, quanto diabetes, quanto a dislipidemia, obesidade. Isso é tão importante o que o senhor está falando, porque normalmente tem alguns pacientes que eles pensam que, bom, eu tenho um problema ali, uma deficiência cardíaca, então eu tenho que tomar aquele remédio ali, eu vou me cuidar para aquilo. Só que não entende que aquilo pode ser um início de uma consequência muito maior de algo, né, que pode ocasionar uma doença muito maior, né? Porque foi como o senhor disse no início do programa, nós somos um sistema que funciona em harmonia, e quando alguma parte do nosso organismo está em disfunção, afeta das demais áreas do nosso corpo, não é mesmo? Vão trabalhar forçando o motor. Então, assim, é praticamente isso, né? Tecnicamente, então, assim... Então, quando você deixa de tomar um medicamento, você tem um problema cardíaco, você está afetando vários outros órgãos ali do seu sistema. Exatamente. Então, assim, é um fator de risco, a parte tanto de dislipidemia, que é a falta de controle de colesterol, triglicéridos. Então, a alimentação é importante nesse caso também. E importante, viu, gente? Olha só, eu sabia que o doutor ia chegar nessa parte da alimentação. Então, assim, alimentação, outra coisa que é importante, que muitas vezes as pessoas não sabem, só depois que tem o primeiro evento de AVC, como causa importante é a apneia do sono, que é um quadro que o paciente ele, né, para de respirar durante a noite, então você aumenta o risco de ter infarto, de ter AVC, por isso que muitas pessoas estão dormindo. Então são pacientes que têm que ser socorridos o mais rápido possível também no AVC, que a gente tem uma janela ótima de tratamento, até 4h30. Então, dentro de toda essa prevenção que a gente fala que a gente precisa bater e trabalhar mais isso na educação básica, é o controle da pressão, é o controle do diabetes, é o controle do peso, é o controle de colesterol e triglicéridos, qualidade de vida, alimentação saudável, prática de exercícios. Não é à toa que quase todos os médicos pedem os exames de sangue e sempre vão avaliar sempre as mesmas coisas, né? Os mesmos parâmetros. Lá no Instituto, quais as doenças mais comuns que chegam para atendimento com vocês? Hoje a gente, assim, pegando, né, a gente atende desde crianças até idosos. Lá no Instituto, você atende criança também? A gente faz a parte de neuropediatria, né, tem a psiquiatra infantil, tem a tem os dois neurologistas, que no caso foi o Dr. Henrique, a gente tem uma neuropsicopedagoga, que é a Dr. Michele. Então, hoje, a gente pegando prevalência de doença, quando a gente fala da parte infantil, então a gente tem muito paciente com epilepsia, tem uma prevalência bem alta. É mesmo? No infantil? Infantil, a gente tem exame, nós fazemos lá na clínica os eletroencefalogramas, tanto de criança quanto adulto, né? Nós fazemos também a parte de investigação de pacientes, né, de autismo, de TDAH. Então, TDAH é uma matéria que está sendo veiculada, bem alta agora, né? Muito, assim, aumentou muito o número de autismo, aumentou muito o número de TDAH, de diagnóstico. Mas o número aumentou pelo diagnóstico ou porque as pessoas foram percebendo que elas estavam inseridas nesse contexto e de tanto ler e hoje, como a medicina está muito avançada e a gente tem acesso, elas se perceberam com na verdade, TDAH né, e autismo. Ju, não só o diagnóstico, mas as pessoas foram mais atrás e vi que ela tem algum problema no sentido assim atencional e já tinha desde criança. Então, na verdade, hoje a informação... Foi diagnosticada agora, né? Exatamente. A informação está mais fácil. Então, a pessoa já, pelo menos, ela levanta aquela lembra. Ela fala assim, poxa, eu tenho alguma coisa, eu tenho que ir atrás. eu sou muito imperativa, gente. Eu não consigo me concentrar, acontece alguma coisa comigo. A gente fala assim, tem o hiperdiagnóstico também de TDAH, mas tem a questão do pensamento acelerado, tem a questão da ansiedade. A gente fala, né? A gente está num mundo que é quase que impossível alguém não ter uma crise de ansiedade em algum momento, não é verdade? Ainda mais com o celular toda hora. Entendeu? Então, assim, são fatores hoje que a gente tem uma demanda muito mais alta também pela questão dos pais estarem envelhecendo, tendo filhos mais velhos, tem exposição ambiental. Então, assim, isso fez com que aumentasse esse número de pessoas, né, com autismo. Agora, o TDAH, ele normalmente tem uma predisposição genética, ou o pai ou a mãe
tem essa carga, né? Qual é Ou pula uma outra geração, né? Qual é o principal comportamento de alguém que tem TDAH? A gente conseguiria falar sobre A gente fala assim, né? Normalmente o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele pode ser do tipo simples, a hiperatividade, ele pode ser, né, o tipo desatento ou o tipo combinado, que é as duas formas juntas. Normalmente no menino prevalece mais o tipo hiperativo, na menina mais o tipo desatento, mas também não é regra isso, né? Então, normalmente a criança que ela tem desatenção, que é a criança que não consegue muitas vezes focar, né? O adolescente que acaba procrastinando muito, não só por questões eu vou deixar para depois, mas é porque realmente ele vai fazer aquilo, ele já pensa em outra coisa, ele já vai fazer outra e esquece aquilo que ele estava fazendo, entendeu? Não consegue manter o foco, tem dificuldade de manter o foco, dificuldade de manter a atenção, né? Então, assim, são sintomas que, junto com outros que nós normalmente fazemos avaliação neuropsicológica para investigar melhor, são aplicados escalas para também confirmar isso, não fica só na opinião do paciente ou só na opinião do médico. A gente tem hoje várias ferramentas, né, que ajudam nesse diagnóstico e no tratamento. Exatamente. E quando a gente fala de adulto, as doenças mais comuns que você atende no instituto? A mais comum dos ambulatórios, do pronto-socorro que a gente vê é a cefaleia, né? 95%, vamos pôr assim, de 90% a 95% são cefaleias primárias que a gente chama. A dor de cabeça tradicional. Tradicional, enxaqueca, cefaleia tensional, cefaleia por outras causas, né? As cefaleias secundárias, que são secundárias a alguma outra coisa, igual tumor, aneurisma, isso aí entra em 5 a 10% dos casos. Normalmente são cefaleias mais agudas, diferente do paciente que já tem uma cefaleia crônica, já tem uma enxaqueca desde criança, né? Então, assim, o exame neurológico desses pacientes que têm cefaleia primária é normal. Exame de imagem, normal, entendeu? Então, muitas vezes é um paciente que ele já é diagnosticado já na atenção básica. Entendi. E já é feito o tratamento. Normalmente a gente tem que fazer... E é tratável, né? Essas cefaleias, principalmente principalmente enxaqueca, porque com certeza tem pessoas que estão nos ouvindo hoje que estão aí sofrendo muito com enxaqueca, que é muito comum, né? Muito comum e melhorou muito o tratamento, sabe, Gil? A gente antes tinha medicações que eram as tradicionais, né? Ainda acaba usando muito, né? Os anticonvulsivantes, os remédios que são para baixar a pressão, que a gente chama de beta-bloqueadores, também fazem prevenção da enxaqueca, os antidepressivos tricíclicos, né? Então são medicações. Hoje também entrou mais um antihipertensivo, que é a candesartana, que também faz prevenção para enxaqueca, né? Que são medicações que a gente usa há muito tempo, e às vezes o paciente com uma dose baixinha já controla, já resolve. Exato, mas precisa fazer os outros cuidados, né? Então, cuidado com a alimentação, então evitar com chocolate, café, queijo, vinho, shoyu, moça, sazon. Quem tem enxaqueca. É tudo que é gostoso, gente. Exatamente, inclusive chocolate. Então, assim, é uma orientação de prevenção também. Não que você vai ficar sem comer, mas diminuir o uso. Não precisa comer a barra, né, doutor? Exatamente, um pouquinho só, de vez em quando, e fazendo uso do profilático. A gente tem o tratamento da enxaqueca agudo e o tratamento profilático. O tratamento profilático são com essas medicações que eu falei, e mais a aplicação de uma medicação nova, que é o anticorpo monoclonal, né? E que é uma medicação que é subcutânea, que ajuda a fazer prevenção da enxaqueca. E o Botox, que o pessoal foi usado muito tempo para estética. Na verdade, ele começou com tratamento de doença neurológica, né, para espasticidade, paciente com sequela de AVC, pacientes com espasmos involuntários na face, que a gente chama de distonia, blefaroespasmo, espasmo hemifacial. Começou com isso? Exato. Nessa área. Aí depois viu que, como aplicava no rosto para poder paralisar o músculo, ficava esticado. Então, a gente usa hoje. Então, e é um dos tratamentos com estudo, né, que chama Preempt, que foi o estudo que a gente usou para tratamento com o uso de Botox para as enxaquecas crônicas, né, que são a indicação para o uso de Botox mesmo, né? Pacientes que têm mais de 3 crises na semana, pacientes que já têm um histórico prévio de enxaqueca, né, de dor de cabeça. Sempre do tipo pulsátil, normalmente pegando um lado da cabeça. Olha, eu não tenho enxaqueca, graças a Deus por isso. Mas eu tive um dia uma enxaqueca por conta de um medicamento. É possível, né? É possível. Eu não sei se atacou meu fígado, aconteceu alguma coisa. Eu me lembro que eu fiquei das 8 da noite às 8 da manhã quase querendo marretar minha cabeça na parede. De tamanha dor, que nada passava aquela dor, gente. A gente tem alguns remédios. E eu não sabia o que era, porque eu nunca tinha tido uma dor de cabeça daquelas. Eu nem tenho dor de cabeça, mas eu nunca tinha tido uma daquelas. Eu quase fiquei louca. Aí eu fiquei pensando em quem tem enxaqueca com frequência, gente. Sim, é demais. Que terrível. Paralisa, é incapacitante.
Exatamente. Então, junto com isso, né, o tratamento normalmente da enxaqueca é com prevenção com remédio, é com controle alimentar, né? Então, controlando as coisas que acabam desencadeando as crises. E muitas vezes essa é uma das falhas de tratamento, porque a pessoa continua fazendo uso desses alimentos. Toma o remédio, mas não melhora, né? Exatamente. Exercício físico, que ajuda também bastante. E quando o paciente tem transtorno de ansiedade associado, é psicoterapia, né? A gente fala assim que o ansioso, ele vive pro futuro. O depressivo vive pro passado. E o estressado vive no presente, né? Então, assim, a gente todo mundo precisa um pouco, né, de terapia, né? Todo mundo. Eu acho que faz parte mesmo do tratamento global das doenças. Da questão da sobrevivência hoje em dia, do jeito que o mundo tá, né, doutor? Exatamente. E assim, a depressão, esses outros sintomas, ele tem essa parte também, né? O paciente que tem uma doença, por exemplo, degenerativa, demência, por exemplo, ou Parkinson, ele pode começar com sintomas depressivos. Então, você não sabe dizer assim, às vezes no começo, esse paciente já está há um tempo acompanhando já na psiquiatria, e aí você vai ver, você começa a examinar, ele tem sintomas parkinsonianos, às vezes não motores, que a gente chama, né? O paciente, ele tem, às vezes, só insônia, o paciente, às vezes, ele tem, a gente chama de distúrbio do sono REM, né? Que é o sono agitado à noite, com gritos. Então, o paciente, ele pode ter alteração no olfato, lentidão, que é o critério maior de Parkinson. Então, são sintomas que, às vezes, vêm antes dos motores. Depois que está tremendo, assim, grande parte já fala assim, isso aí deve ser Parkinson mesmo, né? Mas entra em outros diagnósticos diferenciais também. Mas, normalmente, assim, a gente tem que fazer uma investigação, por isso que tem que ser individualizada, global desse paciente, porque, às vezes, um quadro que parece só depressão, ele tem uma outra doença por baixo, né? E a prematuridade no diagnóstico também é importante, né? É um fator importante. Então, você que está nos ouvindo, que já está notando algum comportamento diferente, ou em você, ou em alguém próximo a você, já procura tratamento, porque quanto mais cedo a gente começa a prevenção, o tratamento, mais a gente consegue retardar os sintomas, não é mesmo, doutor? Exatamente. E assim, e falando dessa prevalência, né, quando a gente sai das crianças, começa a ir para adulto jovem, a gente tem que pensar em pacientes que têm alterações de sensibilidade, alterações motoras, que você não consegue encaixar com nenhuma lesão por esporte ou outra causa que você tenha tido feito. Em pacientes jovens, a gente tem que pensar em esclerose múltipla, tem que pensar em outros sintomas, problemas, né, de raiz, que a gente tem uma postura muito errada com o celular na mão, como às vezes tremores de mão, porque fica muito tempo com o celular na mão. Digitando, né? Então, túnel do carpo. Então, tem várias outras patologias, igual o túnel do carpo. Tereza, nossa diretora aqui da rádio, operou essa semana o túnel do carpo. Então, que é a compressão do nervo mediano no punho, de tanto fazer movimento repetitivo, né? Então, assim, são patologias que a gente tem muito prevalente nesses atendimentos. Inclusive, a gente tem a geriatra também que acompanha esses pacientes com demência, né, com Parkinson junto com a gente, para estar avaliando também toda a parte clínica desses pacientes, ver como é que está a pressão, como é que está a glicemia, como é que está a parte óssea, né, de osteoporose. Então, são doenças prevalentes e que elas vêm com comorbidades associadas. Então, precisa mesmo ter uma equipe multidisciplinar para estar acompanhando, né? Tanto no Parkinson, que aí não é só a questão de diagnóstico, tratamento, mas principalmente da atividade física, tanto no Parkinson quanto nas demências em geral. É fazer reabilitação com fisioterapia, a gente tem a fisioterapeuta no consultório neurológico para fazer essa parte, tem os pacientes que podem fazer terapia ocupacional para melhorar a questão, né, de posicionamento de mão, né, tem os pacientes, a fonoterapia para fazer exercícios para evitar o engasgo. Então, a equipe multidisciplinar é muito importante, a gente pensando em prevalência dessas patologias, né, os pacientes com sequela de AVC, os traumas, né, as crianças que nascem com que faltam oxigênio no parto, que a gente chama de PCs, ou que tem paralisia cerebral, né, os encefalopatas. Então, tudo isso nós damos o suporte e temos uma prevalência muito alta, porque na verdade acabou virando um centro de referência aqui para Piracicaba, porque nós temos profissionais que trabalham em várias áreas e conseguem ter uma visão global ali. Essa parte aqui dá para o geriatra acompanhar, tá com anemia, ferropriva, a geriatra já avalia. E esse controle é importante, né? Porque vocês acabam criando um sistema de trabalho também ali, todos juntos. Você não precisa sair da consulta que foi feita com o senhor, ir para um hospital, para pegar um outro médico que não conhece o seu histórico, que vai ter que ler toda a tua ficha, vai ter que entender, às vezes tem que ligar para o médico anterior que está em outro prédio. Quer dizer, ali no Instituto Neuros, vocês já
fazem todo esse suporte, né? Já facilita a vida para o paciente, até o entendimento mesmo, né, do tratamento. Exatamente. E assim, e porque o prontuário, o SIS tem acesso, né? Os profissionais, cada profissional Todos eles em si tem acesso sistema. ao que foi feito anteriormente. Então, se ele passou com o geriatra, tem uma anemia ferropriva, a gente tem o parceiro lá, a Clínica Viver, que também faz a infusão dessas medicações, tanto dessa parte, né, de tratamento clínico, quanto as doenças específicas, que é no meu caso, a esclerose múltipla, a gente faz pulso, faz outras medicações que são endovenosas, subcutâneas, intramusculares para pacientes que têm patologias específicas, as doenças raras. Olha só, gente, que legal isso, né? A Clínica Viver, ela está inserida no Instituto Neuros e ela faz toda essa parte de infusão, de tratamento endovenoso e de toda essa parte clínica de atendimento. Então, quando o paciente recebe esse diagnóstico dos especialistas do Instituto Neuros, eles já são encaminhados ali para a Clínica Viver para fazer. Você não precisa sair, procurar um hospital, que muitas vezes o paciente, pela demora, pela inconstância, acaba falando, fui no médico, mas nem vou dar continuidade, e aí isso atrapalha o tratamento, isso vai piorando os sintomas. Então, ali no Instituto Neuros, você já tem toda essa facilidade desse encaminhamento, né? Já sai de uma sala, já entra em outra, já começa a fazer esse tratamento, todas as injeções e as endovenosas que são necessárias, o atendimento clínico. E, olha, a Vera Lúcia escreveu aqui, Dr. Werner, o senhor é o melhor e o mais humano que eu conheço. Só tem elogios ao senhor aqui na nossa live, viu? Obrigado. A Jo Rosada escreveu, sou especialista em neuroeducação e amei estudar essa área. Olha só, a Onília Duarte, Dr. Werner, profissional maravilhoso. A nossa live tá lotada de gente, várias pessoas aqui colocando palminhas, fazendo elogios ao doutor e ao Instituto Neuros, porque realmente é um assunto importantíssimo. A Denise, parabéns, Dr. Werner, sempre contribuindo com o seu conhecimento e comprometimento à saúde. A Átila Aguiar, o melhor neuro do mundo. Ai, gente, olha só, mas isso daqui é carinho, né? Carinho de paciente, carinho de pessoas, porque imagino eu, doutor, que seja assim, muito angustiante a gente ver um ente querido, a gente ver uma pessoa do nosso convívio e realmente perdendo a memória, né, esquecendo as coisas, se tornando repetitivo, tendo tremor nas mãos. Deve ser muito angustiante, você vê. E aí, quando você chega até o Instituto Neuros e tem esse acolhimento e esse atendimento humanizado, é isso que gera nas pessoas, né? Esse carinho, esse amor mesmo, por ser atendido com um atendimento tão personalizado, não é mesmo? Eu sou muito grato por essas pessoas, são assim, a gente cria vínculos, né, que eu falo que Sim. Como você se pôr no lugar do outro, né, eu tive toda essa história que você falou da perda de memória, do ente querido, minha avó, né, depois da perda dos meus pais, então assim, a gente tenta se pôr no lugar do outro, porque você consegue enxergar a dor. Dentro da visão nossa ali no Instituto, eu acho assim, quando você diagnosticar é preciso, estudar o caso do paciente, investigar, tem que ter casos difíceis, entendeu? Que a gente vai ter que fazer estudo genético, às vezes não vem aquele resultado que você esperava, nós vamos ter que repetir mais para frente, vamos ter que fazer segmento desse paciente. Então, na verdade, nessas doenças que são neurodegenerativas, é um casamento praticamente, né? Eu acho que o paciente ele tem que continuar com uma supervisão, ele não pode perder o segmento, até porque a gente tem que ter o bom senso, né? Às vezes eu tenho paciente que eu falo, não, você está estável, vamos ver daqui 6 meses, daqui um tempo, porque não tem que ser aquele... Tem pacientes que vai exigir que você tem que ver mais perto, né? Pacientes que estão convulsionando, ajuste de medicação de Parkinson e outras coisas. Mas tem aquele que você vai tirar férias, que vai voltar depois de 6 meses. O paciente que está controlado de enxaqueca. Que está estável. Está estável, entendeu? Então, são pacientes com esclerose múltipla que estão fazendo tratamentos hoje de linha, top de linha, que hoje faz o paciente ter uma vida normal. Então, assim, toda essa parte do atendimento, ela deixa a gente também, você nem vê o tempo passar. Eu falo assim que é tão corrido, mas tão corrido o dia, né? E às vezes a gente vê tantos pacientes, e que pena que a gente não tem uma rede que consiga também abraçar esses pacientes, né? Às vezes falta especialista na rede, né? Os centros de referência também estão bem cheios já.
É bom para os residentes da neurologia que veem casos diferentes, tudo, mas hoje nós temos uma demanda muito grande de pacientes que esses profissionais muitas vezes não dão conta do volume de pacientes. E a questão de atraso, muitas vezes, diagnóstico, né? Que às vezes o diagnóstico é tão tardio que o paciente já tem uma sequela mais importante e tudo. Eu queria saber um pouquinho sobre isso mesmo. Existe algo que todas as pessoas que estão nos ouvindo possam fazer no decorrer da vida para retardar ou evitar esses problemas neurológicos com o avanço da idade? A gente falou aqui de alguns fatores, né? Da questão alimentar, por exemplo, da questão da prática de exercícios físicos com regularidade, mas tem algo a mais que a gente pode fazer? Tentar evitar o estresse, né, no mundo caótico de hoje. Exatamente. Então, o estresse é um fator de risco que o paciente ele produz mais radicais livres, vai fazer lesão celular e o acúmulo dessas lesões pode levar o paciente a ter doenças neurodegenerativas, né? A questão de exposição a cigarro, a toxinas, essas outras coisas que acabam também acelerando o processo. O cigarro sozinho ele aumenta a chance de infarto e AVC em 50%, vamos por assim, desses pacientes. 50%? Então, é um fator de risco importante para a formação de placa aterosclerótica, é um fator de risco para os pacientes normalmente que chegam no pronto-socorro, né, com AVC, né, os pacientes com esclerose lateral também, tem muitos pacientes que normalmente quando a gente vai fazer a história clínica é paciente que já fumou, então são pacientes que têm uma carga genética, então essa não vai mudar, esses são fatores genéticos que a gente não consegue mudar, mas a gente consegue fazer um controle desses fatores de risco para evitar com que o paciente tenha essas complicações. Então assim, é controlar, igual a gente falou, hipertenso, tomar remédio direitinho, paciente diabético, controlar o diabetes. A perda de peso no paciente obeso que tem pressão alta e diabetes já ajuda muito no controle tanto do diabetes quanto da hipertensão. Ajuda na apneia do sono. E pode até chegar ao ponto de diminuir a medicação, né, doutor? Exatamente, assim, às vezes o paciente... É um mito essa questão de que fala assim, toma remédio para pressão, vai tomar a vida inteira, usa aparelho para apneia, vai usar a vida toda. Não é assim, o mito é a questão de o paciente que não faz esse controle realmente vai ter que usar. Uhum. Mas se a gente tem um paciente que ali começou a fazer o esforço de atividade física, nem que ele ainda não possa fazer tanto no piso mais duro, como caminhada, corrida, essas coisas assim, porque vai ter lesão osteoarticular, dor lombar, tudo é o que acontece muitas vezes, esse paciente tá obeso, hipertenso, o médico fala, vamos fazer exercício. Vamos correr na esteira. Vai ter impacto, vai ter lesão de joelho, não tá preparada essa estrutura, então a gente fala assim, que tem que começar igual o jogador de futebol, terminou de fazer o estresse, vai pra piscina, então vamos começar na piscina, vamos começar com uma reabilitação mais leve, sem impacto, para evitar problemas na coluna, problemas em joelho, em articulação, quadril. Então, e o passo principal nesses casos é o paciente perder peso. Ele perdeu peso, aí, vamos por aí, né, uma quantidade importante de peso aí, ele normalmente vai diminuir 20% da pressão arterial. Então, são pacientes que, controlando o peso, ele vai diminuir a quantidade de antihipertensivo e quando tiver mais idoso, muitas vezes até a gente tira, porque tá ficando a pressão muito baixinha. Pacientes com diabetes, muitas vezes conseguem controlar o diabetes, né, perdendo peso. Com uma grande quantidade de perda de peso, você diminui a resistência periférica à insulina, então o paciente ele tem uma melhora dos controles glicêmicos também, ajuste alimentar, é importantíssimo para todas as doenças. É importante esse fator que às vezes a gente ouve falar, que outros profissionais também citam, a questão da circunferência abdominal? É importante. Quanto maior a circunferência, maior fator de risco cardiovascular, ainda mais se ele tem história familiar, tanto para homem quanto para mulher. Para mulher. Então, diabetes, hipertensão, e o paciente vai juntando os fatores de risco, né? Então, é uma bomba relógio, vai aumentando o fator de risco, diabetes, pressão alta, cigarro, bebida alcoólica faz aumentar a pressão também. Então, assim, o paciente ele vai juntando fatores de risco e aí vai culminar no infarto, que é o desfecho desse mau controle, né, dos fatores de risco aí, ou do AVC. Né? Então, a artéria que entupiu, vai faltar fluxo cerebral, ou a artéria que acabou rompendo, entendeu? Então, assim, por causa da pressão muito alta, ou aneurisma que rompeu, às vezes o paciente nem sabia que tinha. Então, assim, esses fatores de risco são importantíssimos para o controle mesmo, né? De praticamente todas as doenças, se a gente pensar hoje em neurodegenerativa, ou patologias mesmo clínicas, né? Então, são importantes esses controles para a gente evitar de ter maiores complicações, ou pelo menos retardar. Mas esses pacientes, essas doenças que parece que antigamente, se a gente pegar há uns 20 anos atrás, me corrija se eu estiver errado, mas parece que a gente
notava esse tipo de doença em pessoas 50 mais, 60 mais. E hoje parece que a gente vê cada vez mais cedo, né? Mas a gente vê mais cedo. E assim, por falta de controle. Então, é questão ali, ou da obesidade, é um fator de risco importante. Porque a alimentação também mudou muito, né, doutor? Mudou. A nossa época, né, de criança, de adolescente, imagina, outro não padrão existia nem alimentar. refrigerante em Não. casa. Minha mãe tá aqui na live, inclusive escreveu aqui que quer conhecer o doutor Werner, que tá achando tudo muito esclarecedor. Obrigado. Mas nós éramos crianças, imagina, não aparecia refrigerante em casa, era suco natural, né, Exatamente. limão, laranja. Hoje a gente vê, é fast food, é todo mundo almoçando, correndo, em pé, na rua, come a comida em 5 minutos. Nem mastiga, engole. Nem né? Então, o mastiga. processo alimentar, ele começa na boca. Então, assim, É. se o paciente não mastiga direito, aumenta a chance de ganho de peso, tudo, né? Então. Então, a gente fala que esses fatores de risco, né? Alimentares, fast food, não dormir direito, bebida alcoólica, estresse, você vai juntando fatores que são complicadores e você, às vezes, tem uma genética ali para começar uma doença dessa com 70, 80, você antecipa essa doença, entendeu? Você vai ter ela mais precoce, porque você não teve um controle. Eu falo, você vai usar a sua reserva funcional mais cedo. Então, você vai acabar gastando mais, exigindo mais do corpo, né? E acaba que eu falo, a comparação é andar com o carro com o freio de mão puxado, entendeu? Então, você tá arrastando, você tá fazendo força, e você tá forçando o motor, você tá forçando as estruturas todas. Então, o ideal é a gente controlar os fatores de risco para deixar os fatores genéticos lá para frente, entendeu? Então, assim, a ideia é diagnosticar, tratar, fazer prevenção em doenças neurológicas, voltando na parte do neurologista, né? Que quando a gente fala isso, e quando não der para tratar, a gente pelo menos fazer os cuidados paliativos, que é deixar, não é desistir do paciente, mas é dar a melhor forma de dar conforto para o paciente para ele passar por aquela situação. Se não tem como tratar, a gente vai abraçar, vai cuidar, vai dar todo o suporte. Das orientações também, né, exatamente. Então, assim, isso faz parte tanto da questão, né? Ah, mas cara eu pego às vezes paciente com 12, 13, 14 anos de Parkinson. Aí fala assim, mas não tem mais o que fazer, doutor, já usou tudo. Não, tem Parkinson é movimento. Então nós vamos ter que reabilitar, já melhora a marcha, melhora a disfunção de deglutição, ajusta a medicação, vamos ver o que tem de mais novo, o que dá pra gente associar, entendeu? Eu falo assim, se o paciente, ele não tem condição, a gente já esgotou todas as possibilidades, aí sim a gente vai falar de agora a gente vai dar o suporte necessário com dignidade para ele continuar o desfecho da vida dele na mais com possível qualidade né? de vida. O FC ou AFC Menegal, porque a foto tá bem pequenininha aqui, fui diagnosticado com miastenia grave e quem me reergueu foi esse cara aí. O que é essa miastenia graves? Miastenia graves é uma doença autoimune. É graves mesmo com graves. 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 Miastenia graves. Miastenia graves é a doença da placa motora, né? Que a gente fala que entre o nervo e o músculo tem uma placa que a gente chama de junção. Então, ela tem anticorpos Mas é no cérebro? No músculo. no Então, por músculo. isso que o paciente ele tem fraqueza, dificuldade de engolir, né, pitose. Então é uma doença que a gente ainda considera como rara, mas pensando em doença rara, quando a gente tem uma prevalência aí de 65 pacientes doentes para 100 mil casos. Mas ela é genética? Tem pacientes que é adquirido, tem pacientes que têm uma tendência genética, principalmente a miastenia graves é congênita. Então essa tem uma tendência mais genética. As outras podem ser adquiridas, né? E aí o paciente ele tem dificuldade de engolir, pode ter visão dupla, tem pitose palpebral, que é a queda da pálpebra, né? Então fica enxergando 2. E o paciente ele tem mais cansaço e nos quadros mais graves, o paciente ele tem ele pode até ir para UTI por insuficiência respiratória, tudo. Então é uma doença grave, uma doença autoimune, né? E que o paciente muitas vezes tem que ser tratado, porque a gente normalmente o tratamento é com um remédio que ajuda com acetilcolina, que vai melhorar a transmissão do nervo e placa ali na nervo e músculo, né, melhorando a transmissão na placa motor, evitando com que seja destruída essa acetilcolina ali na fenda, onde fica o neurotransmissor ali. Então, o remédio, a gente faz esse tratamento e faz tratamento com imunossupressão, que é para evitar do próprio organismo estar atacando ele, por isso que é doença autoimune.
né? Então, A gente tem várias doenças autoimunes, né? A gente tem lúpus, esclerose múltipla, lúpus. esclerose múltipla é autoimune. Exatamente. Então, assim, lúpus, esclerose múltipla, são várias as doenças, né? Que o senhor recebe lá no instituto. Exatamente, doenças. Então, na verdade, a esclerose múltipla é um dos tipos, né? A gente fala de doença desmilinizante, que aí tem neuromielite óptica, depende de onde está o comprometimento no nervo, ali, né? Se é na mielina, a esclerose múltipla e outras doenças que são relacionadas também, né? Doutor Werner, a gente vê tanto em rede social, e com o crescimento, né, a globalização da rede social, enfim, com esse crescimento, a gente vê ao redor do mundo muitas crianças com AMI, né? É muito triste essa doença, é muito difícil, né? Era, vamos pôr assim. Antes, até, vamos por aí, uns 3 anos atrás, né, antes da medicação que surgiu, a nusinercena, que foi a primeira da Biogen, a nusinercena foi o primeiro. Depois veio o Zolgensma, que é uma medicação com tratamento de terapia de DNA, que o paciente ele tem, quando ele é feito precocemente, esse paciente ele tem um desenvolvimento normal, essa criança. Nasceu, diagnosticou, por exemplo, isso que é importante, quando a criança nasce, a gente pensando em crianças hipotônicas, ou seja, que a musculatura ela é molinha. Então, mais mole do que a gente costuma ver na criança. A criança normalmente tem um tônus, tem uma rigidez. Mesmo o bebezinho. Mesmo o bebezinho. Então, assim, quando ele tem uma flacidez, que a criança é toda molona, né, a gente chama de hipotonia. Então, quando a gente tem crianças hipotônicas ao nascimento, a gente tem que abrir o leque de investigações para essas doenças. Né? Essa é a minha outra área de atuação, que é a parte neuromuscular, que eu tenho vários pacientes com AMI, inclusive tomando... E a AMI, ela tem AMI tipo 1, tipo 2, tipo 3 e tipo 4. Sei. AMI tipo 1, normalmente nas crianças, né? Até os 6 meses, normalmente começa os sintomas com 2 meses, até que ela começa a ter dificuldade de deglutir, 3 meses, aí depois dos 6 meses, a AMI tipo 2, né? E a AMI tipo 3 normalmente é no adolescente, ali começa com mais de 10, 11, 12 anos. E esse paciente ainda tem muitos que ainda não perderam a capacidade de deambular. Então, por isso que é importante o diagnóstico. Antes a gente tinha uma dificuldade, porque fazia o diagnóstico com eletroneuromiografia, só que a gente não conseguia, fechava que era um padrão com fraqueza muscular, né? Só que e tinha os outros sinais, né? A fasciculação da língua, que era o tremorzinho de língua, o tremorzinho de mão, que sugeria patologia. E a gente complementava com o estudo genético, o acesso era ruim. Entendi. Depois do desenvolvimento das terapias, né? Inclusive, essa primeira foi por injeção intratecal, e a gente tem bastante, né? Que eu, inclusive, faço lá na Clínica Viver, lá no consultório também. A gente faz a infusão dessa medicação. E também no hospital, né? Nós normalmente temos uma estabilização desses pacientes. Então, se você for pensar, se eu não tratei logo de comecinho, mas eu consigo fazer o tratamento mais para frente, eu evito pelo menos ele ter perda progressiva importante mais, melhorando a qualidade de vida desses pacientes, melhorando a fadiga, melhorando a parte respiratória. Quando é diagnosticado por volta dos 6 meses e a criança faz o uso dessa medicação, ela é uma doença 100% curável? Não, curável não. Ela normalmente, quando começou com 6 meses, por exemplo, ela já tem uma perda, né? Muitas vezes o paciente ele consegue até recuperar um pouquinho, mas é a evolução que vai ditar se ele vai desenvolver normal, normalmente quem fez a medicação precocemente, né? O paciente ele não tem o risco praticamente de ser entubado, né? De fazer traqueostomia, diminui assim. O paciente ele tem praticamente uma evolução natural da vida. Antes essas crianças morriam tudo com 2 anos. Nossa, então aí depois melhorou-se a assistência ventilatória e não tinha tratamento específico ainda. Então a gente cuidava dessas crianças tipo home care. Então usava, né, traqueostomia, ventilação mecânica, a gente ia dando suporte, mas só suporte. Hoje, essas terapias que a gente chama de terapias gênicas, né, com RNA e terapia de DNA, o paciente ele tem uma mudança no prognóstico dele. Então, a mudança de sobrevida, mudança de qualidade de vida, mudança de tudo. Então, a criança muitas vezes desenvolve normal. Principalmente se fez o Zolgensma logo no começo, o Spinraza logo no começo e o Risperidone, que são as 3 medicações que a gente usa hoje. Antes não tinha nenhuma. Hoje a gente tem 3, entendeu? É uma bênção, né? É uma bênção. O que muda são as infusões, uma é via intratecal, que foi a primeira, depois a via oral e depois a via endovenosa, né? Que é esse mais caro. O problema que a gente fica limitado é custo. Só que hoje, os convênios, normalmente, eles compram a medicação, né?
Tem um suporte pelo SUS? O SUS a gente tem o suporte hoje pelo SUS, né? Praticamente assim, entrou na no Sistema Único de Saúde para tratamento de AME tipo 1 e tipo 2. Então, esses pacientes, eles têm o suporte, né? O Estado já na medicação de alto custo, já é dispensado pelo Estado, né? Para tipo 3 ainda não. Então, só para tipo 1 e tipo 2. Os tipos, eles vão mudando de degrau conforme a idade mesmo. Exatamente. Entendi. Quanto mais cedo, então, o tratamento... Pior mais cedo, melhor a resposta. Exatamente. Uhum. Doutor, o senhor acredita que já são 9h59? Nossa, passou muito rápido, hein? Não é? Olha, falamos sobre vários assuntos aqui, muito esclarecedor, muito interessante. Vou falar para o senhor que eu gostaria que o senhor voltasse para a gente abordar outros assuntos aqui. Fica disponível, né? Gil. É um prazer estar aqui com vocês. Eu estava meio preocupado, né? Mas passou tão rápido. O doutor chegou meio ansioso, gente, que ele é muito tímido, doutor. Mas não foi legal? Foi legal. Olha, muito nossa, legal. muito esclarecedor. Ó, a Leia aqui tá dedurando, tá falando o doutor tava nervoso. Tá. Mas olha só que legal. A Vera Lúcia escreveu: te agradeço tanto, doutor, por tudo que o senhor fez por minha filha. Obrigado. Eu que fico feliz, né? Eu falo que o maior prazer do médico é ver o paciente bem. Isso que eu queria saber. Qual é a sensação, doutor, quando o senhor recebe uma pessoa ali que na cabeça dela, no diagnóstico que ela fez, mental dela mesma, não tem mais saída, não tem mais solução, e o senhor vai vendo esse progresso, essa melhora e essa qualidade de vida. Como é que é isso? Eu falo que é gratificante, né? Eu acho que é isso que faz a gente ser médico, é isso que faz a gente gostar do que faz, né? Ter o prazer de atender e não preocupar com o tempo, não preocupar com as coisas, que muitas vezes eu acabo atrasando mesmo, sabe? Mas depende muito do paciente que está ali comigo. Um caso mais grave, um caso que ele não consegue andar, uma neuropatia, entendeu? Eu acho que são pacientes muitas vezes que demandam, e às vezes não só a parte física, mas a parte mental também, que aquele paciente às vezes, se ele pensa de forma negativa, se ele pensa, eu acho que quanto mais fé você tem, às vezes o paciente que lá já passei em trocentos, o senhor é minha última esperança, entendeu? Então assim, a gente fica balançado, então você tenta se pôr no lugar e falar, não, eu tenho que fazer o máximo que ajudar. Se eu ver que é uma doença realmente que não tem jeito, então a gente vai ter que dar o suporte todo, explicar para o paciente, para a família, e ver que realmente agora aqui cabe suporte, cabe o carinho, cabe atenção e cabe reabilitação, né? Então, reabilitação das mais formas que a gente tem possível. Hoje a cidade conta com vários centros, né, de reabilitação, né? Então, acho que a gente faz parte de uns, mas tem outros colegas que a gente está sempre indicando, trocando ideia. Então, acho que o trabalho em equipe, eu acho que não é pensar só em você, eu acho que tem que ser isso. Eu acho que um pouco a gente tem que ser, né, humilde, de aceitar a opinião dos outros. Muitas vezes o paciente está dando o diagnóstico para você e a gente, naquela empáfia de achar que a gente sabe tudo, muitas vezes não escuta. E às vezes um detalhe, eu falo que a neurologia, a medicina é observação. Então, um detalhe, muitas vezes, uma marcha, alguma alteração na movimentação do olho, é importante para você fechar quadros clínicos, né? Para você falar, não, isso aqui parece mais com essa síndrome. Aí, no casos mais raros, né? Mas, assim... É importante ouvir, né? É importante né? ouvir. Eu acho que ouvir e você pôr na cabeça do paciente que, assim... que ele tem que tentar, independente de qualquer coisa, vai ser maçante a questão de investigação, vai ser cansativo, mas vale a pena. E a fé ajuda muito nesse processo, A fé né, ajuda doutor? em todos os processos. Eu acho que se você pensando positivo, você atrai coisa boa. Você pensando ruim, É verdade. você cria um muro, né, que te deixa com mais dificuldade para seguir em frente. A Débora Romanin escreveu: o Dr. Werner salvou a vida do meu irmão, que teve síndrome de Guillain-Barré em 2019. Ainda está em tratamento e o doutor o acompanha. É uma outra doença autoimune, né? Pós-infecciosa, que normalmente o paciente ele perde a força. Então é uma doença de nervo e músculo, né? Então é uma polineuropatia, uma polirradiculoneurite inflamatória, uma neuropatia inflamatória que acaba deixando o paciente mais fraco. Então, gostei muito, viu, do senhor ter vindo aqui. Foi muito legal, muito esclarecedor. Todo mundo na nossa live gostou. A Vera Lúcia disse: doutor, viva o Palmeiras. Saudações alviverdes. Vai dar problema agora esse comentário aqui na live, hein? O senhor é palmeirense, além de tudo? Bom, doutor, gostaria que o senhor deixasse o endereço do Instituto Neuros, o telefone,
o nosso contato no Instagram, não é mesmo? Para todos os nossos ouvintes. Se você tem alguma dúvida, você que está nos ouvindo tem alguma dúvida, não sabe muito que caminho percorrer, recebeu já vários diagnósticos e não conseguiu fechar nenhum, dá um pulinho lá, agenda o seu horário no Instituto Neuros, conversa com o Dr. Werner Garcia, ele vai te ajudar, toda a equipe multidisciplinar, também a Clínica Viver que está ali dentro do Instituto Neuros para te auxiliar. Então não fica com dúvida não fica retardando esse diagnóstico, já vai para cima, já busca tratamento, não é mesmo? Porque Exatamente. A gente falou várias vezes aqui, o doutor falou várias vezes aqui da importância do diagnóstico precoce para que tenha um bom tratamento e uma resposta mais positiva. Exatamente. Doutora, gostaria que o senhor deixasse telefone, contato, endereço. O Instituto Neuros está na rua Saldanha Marinho, 792. O telefone é 33... Que altura que é da Saldanha Marinho? Na frente da antiga Clínica Malf, ali, sabe? Da Bike Center. Ali, gente, um lugar super fácil de chegar, fácil de estacionar, um bairro super gostoso. Fácil de estacionar tá mais ou menos, porque agora tem bastante comércio ali perto também, né? Exatamente. Era fácil de estacionar quando minha loja era ali, que só tinha minha loja na Avenida Brasil ali, era bem fácil. Mas você pode ir até lá, é Avenida Saldanha Marinho, 792? Lá é rua Saldanha Marinho, 792. 792. Né? O telefone é 3302-0430. 3302 0430. 0430. Se você tiver alguma dúvida, pode entrar em contato com a gente aqui na Educadora, que a gente também passa essa informação. Tem outros telefones, né, Gil? Aí tem, mas procurando lá o Instituto, a página do Instagram, do Facebook do Instituto, tem todas essas informações. É @Instituto_Neuros. Exatamente. Eu acho que o doutor não ia saber, né? O Instagram a gente que sabe. Então é isso. Hoje eu recebi aqui nos estúdios da Educadora o Dr. Werner Garcia de Souza, que é neurologista, tem várias formações e especializações aqui, responsável técnico pelo Instituto Neuros e Clínica Viver na Unidade Piracicaba. Está aqui com a gente na Jovem Pan, você pode toda semana ouvir aqui a dica do especialista, com gravações dele e com gravações dos demais médicos companheiros lá da clínica, do Instituto Neuros. Então você também pode acompanhar. Quero agradecer muito a sua vinda, a sua visita, a sua disponibilidade. Eu sei que sua agenda é lotadíssima, que o senhor teve que abrir um espacinho aqui para nós hoje. Então, muito obrigada, viu? Pelo carinho e pela disponibilidade. Eu que agradeço, Gil, o carinho. Agradeço também a minha equipe, né, aos funcionários que estão sempre comigo, estão fazendo esse primeiro atendimento do paciente, que eu acho que é ali onde começa esse elo, sabe? Então é importante a gente ser grato, eu sou grato a eles, sou grato aos pacientes, né, que mantêm essa confiança em mim, grato aos colegas que trabalham comigo e me dão todo o suporte, tanto na parte clínica, na parte diagnóstica. Então, fica aqui o meu agradecimento a todos e os outros colegas também da cidade, que a gente discute muito caso, que eles mandam para mim também. Então, eu sou muito grato e a gente tenta fazer as coisas da melhor forma possível, entendeu? A gente vai tentar sempre. Agora, se muitas vezes a gente não souber, ninguém sabe tudo. Na medicina não tem nunca, nem verdade. sempre. Então, nós vamos correr atrás. Fiquem com Deus, obrigado pela oportunidade e até a próxima. Até mais, minha gente. Olha, a Lúcia escreveu, a Lúcia Parra. Convide o doutor para voltar mais vezes. Já está mais que convidado, né? Obrigado. A gente vai estabelecer as pautas aqui, né? E o doutor vai voltar aqui com certeza. Agora você fica com Titio Luiz e o programa da Amizade. Um grande beijo, um bom final de semana. Nos vemos na rede social no final de semana, no @GilMatos. E tenha um feliz Dia das Mães para todas as mamães, para a sua esposa, que acabou agora de nascer o Ulisses, Exatamente. que é o recém-nascido, que é o irmão do Heitor. Exatamente. Não é mesmo, doutor? Obrigado. Então, meus parabéns, viu? Para sua esposa pelo Dia das Mães e a todas as mamães. Um grande beijo para você, que Deus abençoe, para você também, Leia. Lá, tá colocando parabéns aqui na live para nós. Um grande beijo para vocês, até segunda. Beijo, tchau!